Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o capítulo 4 e a Mishnah 1 do Pirkei Avot. Quem é rico? Aquele que se alegra com o que possui. O perspicaz rei Salomão disse: há aqueles a quem Deus concedeu riquezas, fortuna e honra, e que nada falta que pudessem desejar, mas não receberam a capacidade interior de se sentirem realizados com tudo isto. Esta é a grande ironia da vida. Tanta gente foi abençoada com uma cota generosa, porém, não sabem ser felizes com ela. É como se dessem a alguém uma casa cheia de tesouros, mas não a chave para abrir a porta. Essa pessoa teria a impressão de viver no purgatório imaginado por um mujique. Quando o homem está no purgatório, ele é posto num barril de vodka, mas não pode se inclinar para bebê-lo. A chave de todas as riquezas é a capacidade de ser feliz nas circunstâncias atuais, sejam elas quais forem. Esta habilidade está ao alcance do homem e não depende da satisfação dos seus desejos ou necessidades e só pode ser obtida quando você tem um sentimento de autorrealização e uma percepção do sentido da sua existência. Entretanto, este sentimento não é fácil de ser conseguido. Muitos passam a vida inteira sem ter jamais tomado consciência dessa percepção tão significativa. Para isto, temos uma resposta consagrada e amadurecida por gerações de antepassados observantes: a Torá. Como guia sagrado e divino de um modo de vida, ela nos compromete com uma meta transcendental: adorar e servir ao nosso Criador. Uma dedicação religiosa constante para cumprir objetivos e metas mais elevados permite enriquecer a vida com significado. É a pedra filosofal que pode converter o destino mais infeliz numa existência satisfatória e plena de significado. É da ordem natural das coisas que alguém favorecido com riqueza material a desfrute e esteja feliz com ela. Não há nada censurável nisto, pois só assim o rico irá compartilhar sua bênção com os demais. Certa vez um Rebbe racídico visitou o dono de uma considerável fortuna e o encontrou comendo pão preto com rabanetes. O Rebbe disse então: meu querido amigo, você deveria comer um dia frango, no outro pato, no terceiro pavão e em seguida um bom bife de filé. Assim que tiveram a oportunidade, seus discípulos lhe perguntaram: por que estava preocupado com a dieta deste judeu opulento? E o Rebbe respondeu: se ele comer o frango, pode-se esperar que dê arenque a um pobre. Mas se ele mesmo comer rabanetes, o que vocês acham que ele dará a um pobre? Sim, o rico deve desfrutar dos seus bens para querer compartilhá-los de bom grado com os demais. É claro que, ao dar a um necessitado, a pessoa aumenta seu prazer. Foi dito com muita propriedade que só uma coisa na vida é multiplicada ao dividi-la. Divida e compartilhe felicidade e haverá aumentar. Talvez não seja tão difícil convencer aqueles que possuem muito de que estão realmente destinados a desfrutar das suas posses. Mas fazer o mesmo com os despossuídos é certamente uma tarefa bem difícil. Como aprender a se conformar com sua parte na vida se ela tem severas limitações? Um método consagrado pelo tempo é pensar naqueles cuja situação é pior do que a nossa. Observe também que as 4 letras da palavra hebraica Ashir, homem rico, são respectivamente as que iniciam as palavras que designam os olhos, Enaim, os dentes,
Shinaim, as mãos Yadaim e os pés Raglaim. Quando todas estas partes do corpo funcionam bem, você é mesmo rico. Se não acredita nisto, visite qualquer hospital e observe bem as pessoas internadas. Logo, se dará conta de quão afortunado você é. Em sua linguagem concisa, os sábios do Talmud igualam o leproso e o cego aos totalmente despossuídos. Todos estão mortos em certo sentido, pois não podem participar plenamente da vida. A implicação deste ensinamento incisivo é bem clara. Enquanto tiver saúde e a faculdade da visão, você não será pobre, mas sim rico. Como diz um antigo provérbio árabe, eu me queixava por não ter sapatos até que vi um homem sem os pés. Mas, acima de tudo, a pessoa só pode estar feliz com seu quinhão na vida se considerar a si mesmo e a sua existência como parte de um plano maior, e quando sabe que a sua tarefa é promover os valores fundamentais que transcendem os pequenos anseios humanos. Aqueles que vivem somente para satisfazer seus próprios desejos pertencerão logo ao grupo dos perversos, acerca dos quais o Talmud diz que, mesmo quando estão vivos, são considerados como mortos. Para estas pessoas, cada dia que passa é um dia morto que não deixou nada de valor duradouro. Cada desejo satisfeito indica uma agitação emocional medíocre que pereceu. Não há acúmulo de nada significativo, só uma contagem regressiva das muitas paixões e caprichos que se transformam em nada assim que são satisfeitos. O iníquo morre um pouco a cada dia. Em contraste a isso, sustenta o Talmud, os justos são considerados vivos mesmo quando já não pertencem a este mundo. Eles continuam vivos mesmo após sua morte, como dizem as Escrituras, mas vós, que vos achegastes ao Eterno vosso Deus, todos estáis vivos hoje. Num dia, o justo cuida de um doente necessitado. No dia seguinte, ajuda um órfão. No terceiro, arrecada fundos para uma escola que ensina a Torá. A sua vida não é de atrito ou desgaste diário, mas de edificação. Seus atos se somam a valores e ideais que acumulam e ampliam o seu significado. A pessoa reta está viva todos os dias porque promove a vida diariamente. Sua presença contribui com algo duradouro para este mundo, e isto conquista a imortalidade para ela. Saber que a sua vida tem significado produz felicidade. Ao encontrar um judeu religioso, você pergunta, como vai? E a resposta que você recebe é, Baruch Hashem. Abençoado seja o Todo-Poderoso. Estou feliz com a minha parte, graças a Deus. Este é um homem rico. Em seu afã por dinheiro e riqueza, as pessoas não são de modo algum iguais. Uma fará de tudo para juntar tanto dinheiro quanto puder. Depois, tendo esgotado todos os meios, ela pode concluir, bem, isto é tudo que posso conseguir, agora terei de me satisfazer com o que tenho. Ele é rico segundo a nossa Mishnah. Mas existe também um raro ser humano que determina de antemão que nível quer alcançar e mesmo que pudesse continuar a ganhar dinheiro indefinidamente, ele para quando atinge. Não corre desenfreadamente apenas por correr. O rei Salomão ensina, vai até a formiga, ó preguiçoso, vê seus caminhos e sê sábio. Embora a formiga seja um bom exemplo de empenho, quando se trata de avaliar as suas próprias necessidades, é um exemplo do que não fazer, pois embora só coma 2 grãos de trigo e viva uma temporada, ela estoca uma quantidade enorme de comida. Que tolice e desperdício! Aprendamos a não imitar a formiga. Adquiramos a porção que realmente precisamos e, uma vez alcançado este objetivo, saibamos usufruí-la e voltemos a nossa atenção e esforços para coisas mais importantes. Quão acertado é este provérbio!
é muito pequeno o passo que leva da necessidade real à cobiça. É uma tragédia peculiar do ser humano o poder de encontrar em si novas necessidades, desejos e anseios obsessivos que vão muito além das suas necessidades biológicas. Benzomar faz notar que podemos desfrutar das experiências da vida mesmo quando estas forem moderadas. Quem segue uma dieta estrita pode aprender a saborear sua única fatia de torrada e alface com o mesmo encanto com que antes se entupia de comida até estragar sua saúde. Saboreie a bebida, não a bebedeira, a comida, não a comilança. A condição humana é tal que a verdadeira felicidade se situa do lado da moderação. A cobiça também não é o único mau hábito adotado com facilidade. Muitos não podem ficar felizes com o que têm porque estão sempre preocupados com o futuro. Por definição, o futuro é algo desconhecido e envolto na penumbra. A pessoa que o encara com ansiedade e apreensão deixa de desfrutar as coisas que possui agora. O fazendeiro sabe que a vaca consome no inverno a mesma quantidade de comida que no verão. Contudo, ela ganha peso no verão e perde no inverno. Como explicação, foi ressaltado que, no inverno, o animal é alimentado no curral, enquanto que no verão pasta do lado de fora. No inverno, ela vê diante de si apenas uma quantidade limitada de ração, quando aquilo terminar, não haverá mais nada. O pensamento deixa a vaca indisposta e insegura, e não importa quanto ela coma durante os meses de frio, não ganhará peso. Muitos de nós permitem que vagas ansiedades acerca do futuro estraguem o presente. Esteja feliz com seu quinhão, diz Benzomar, não só em termos de quantidade, mas também durante todo o tempo em que o tiver. Esteja feliz com o seu futuro aqui e agora, seja ele qual for. Esta é uma chave essencial para uma vida rica. Atenta para as palavras dos nossos sábios. Todo aquele que tem pão em seu cesto diz... o que comerei amanhã? Possui muito pouca fé. Quem é forte? Aquele que domina a sua má inclinação. Não existem duas pessoas iguais. Cada ser humano tem seu temperamento único e, portanto, desenvolve suas próprias tentações, desejos e paixões individuais. Um joga cartas até altas horas da madrugada. Outro permanece colado na TV. Um terceiro se deixa levar pelos seus desejos eróticos insaciáveis e um quarto faz qualquer coisa para ganhar dinheiro. Veja que a Mishnah usa a palavra Yitzro, sua inclinação. Quem é forte? Pergunta Benzomar. Aquele que domina o seu desejo e que diz não às suas paixões inatas. É mais fácil para alguém controlar a má inclinação dos outros. Você pode ser um jogador de cartas inveterado, enquanto eu não gosto deste jogo. Para mim, é fácil me recusar a jogar com você. Os seus impulsos não me impelem. A autêntica demonstração de força moral surge quando eu preciso controlar a minha própria inclinação. O herói de verdade é aquele com poder suficiente para subjugar seus próprios desejos quando sabe que estão errados. Recordemos uma das confissões na oração de Al-Het, que recitamos no Yom Kippur, o dia do perdão. Perdoa-nos pelo pecado que cometemos diante de ti, levados pelo mau instinto. Esta é uma categoria estranha de más ações para se incluir numa lista longa e específica de pecados, pois parece cobrir todo tipo de transgressão possível. Será que o ser humano comete algum tipo de transgressão sem a má inclinação? A resposta é que estas palavras de confissão não se referem aos nossos atos de maldade efetivamente praticados, mas aos bônus que crescem a cada transgressão, já que com cada uma delas desenvolvemos o nosso Yetzer Hará, inclinação para o mal, a paixão pelo mal contra nós mesmos.
Na primeira vez que uma pessoa peca, ela se sente geralmente intranquila e atemorizada. É a angústia da culpa. Mas depois que o pecado foi feito, o Yetzer Hará se sente mais seguro e forte, convertendo-se num grande companheiro. Em dado momento, ele surge confiante e sorridente e sussurra: viu? Isto não fez mal nenhum. E pense nos prazeres e benefícios que você conseguiu. Temos de fazê-lo de novo. E em pouco tempo o pecado se converte em algo costumeiro. Sim, pecamos diante do Todo-Poderoso através do nosso Yetzer Hará. E com cada ato errado, gradualmente, fazemos da má inclinação um monstro tipo Dr. Frankenstein, ao qual permitimos que nos domine. Se você puder colocar o seu Yetzer Hará em seu devido lugar e mantê-lo ali, então você será verdadeiramente forte. Ao longo do Talmud e do Midrash existem contínuas referências à guerra contra a má inclinação. Trata-se realmente de uma batalha constante que o ser humano deve enfrentar contra um inimigo que é tão traiçoeiro quanto forte, tão esperto quanto engenhoso. É por isso que Ben-Zomá usa o tempo presente, aquele que domina sua má inclinação. A pessoa deve estar sempre pronta para lutar e resistir. Cada dia apresenta um novo desafio, uma nova investida. Derrotado numa frente, o Yetzer Hará aparecerá inesperadamente em outro lugar. E trata-se de um inimigo com muitos recursos. Numa guerra convencional, você veste o uniforme do seu país, enquanto o inimigo usa as cores diferenciadas do exército dele. Você sabe quem é o agressor e dirige seu ataque contra ele, mas o Yetzer Hará raramente aparece como um inimigo. Ele se disfarça de amigo. Ele usa quinta colunas. O persuasor satânico dentro do ser humano não é tão ingênuo para abordá-lo diretamente e dizer: preciso que você cometa um pecado. O mais provável é que se apresente diante do judeu observante envolto no talit, com o livro de orações na mão, e o faça pensar a respeito do senhor fulano de tal que lhe fez algo de mal recentemente. No instante, o homem será convencido de que é uma verdadeira mitzvah meter o outro em encrencas, pois afinal ele merece. Analogamente, ele concluirá que é uma mitzvah caluniar alguém, pois afinal aquela pessoa não está fazendo o mesmo neste instante? À medida que o Yetzer Hará prossegue insidiosamente, ele pode decidir que seja uma mitzvah ir a um certo baile, apesar da provável violação de normas religiosas, pois afinal a renda vai servir para dar roupas para os desfavorecidos na Conchichina. Como regra, o Yetzer Hará prefere aparecer disfarçado de direito, justiça, lei, sentimentos religiosos e assim por diante, oferecendo excelentes desculpas e racionalizações para fazê-lo pecar. Se você puder controlar um inimigo tão esperto, você tem de fato poder e força de caráter. Quem é honrado? Aquele que honra os seus semelhantes. Se eu pedir a você que me honre, quem está em posição superior? Você ou eu? Naturalmente, você, já que eu considerei como juiz, árbitro e prestador de favores. Eu me tornei dependente de você e até lhe concedi um papel dinâmico e ativo. Quando honro alguém, eu tomo a iniciativa e não estou sujeito ao capricho dos outros. Portanto, diz Ben-Zomá, a única abordagem adequada e estimável da honra é concedê-la a outro, ao próximo. A obtenção de uma honra pela qual dependemos dos outros, e não importa o quanto a desejemos, também haverá de chegar, mas só como algo imprevisto e como consequência automática da nossa abordagem correta. Conceda a honra com um coração aberto e você a receberá de volta. O Talmud nos diz: aquele que corre atrás da honra chega atrás daquele que foge dela. E o ditado popular é ainda mais direto: a honra foge de quem a persegue. Ela persegue quem dela foge. A própria natureza deste bem é tal que só tem valor e significado quando dado livre e espontaneamente como sinal de reconhecimento e estima pelos outros.
A honra significa essencialmente que as qualidades ou virtudes de alguém são tão excelentes e admiráveis que atraíram a atenção da comunidade. Contudo, se alguém precisa pedir honra e a busca consciente e deliberadamente, então, mesmo quando ela vem, é de modo espúrio e a possibilidade de honra verdadeira desaparece. Um homem perguntou certa vez ao seu líder espiritual: Rabino, dizem que a honra persegue quem foge dela. Como é que eu fico fugindo e ela nunca me alcança? Com um piscar de olhos, o rabino respondeu: O problema é que você está sempre olhando para trás, por cima do ombro, para ver se a honra corre atrás de você. Por isso ela não o persegue. Perguntar ao sábio Hafetz Haim algo mais perspicaz. Tanto faz se a pessoa foge da honra ou a persegue. Isso parece fazer pouca diferença, pois afinal, nenhum ser humano consegue uma estima duradoura e significativa durante o seu tempo de vida. A isto, o piedoso erudito respondeu: É verdade. Quem persegue a honra não a obtém, e quem foge dela geralmente é bem-sucedido em sua fuga. Ainda assim, a pessoa merecedora de honra tem de parar de correr algum dia. Após sua morte, o verdadeiro reconhecimento irá alcançá-lo. Em Provérbios, lemos: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, e o homem é provado pelo seu louvor. Pode-se saber o caráter de uma pessoa vendo a quem ele elogia, quem ele considera o seu herói. Se enaltece personagens da Torá, sem dúvida aspira a seus ideais. Se tem como ídolos atores de teatro e cinema, é porque ainda não cresceu. A Torá diz: O leproso em quem houver a doença pregoará, impuro. Esta é uma alusão ao mecanismo reconhecido por Freud como projeção. As pessoas impuras são, em geral, as primeiras a enxergar isso nas outras. Costumamos atribuir inconscientemente aos outros aquilo que nós mesmos faríamos e pensaríamos. O leproso grita para os outros: impuro, impuro, como no adágio dos nossos sábios. Quem declara que os outros são infames está atribuindo a eles a sua própria infâmia. A Torá revela um lado da moeda. O outro é o ensinamento de Ben-Zomá. Se você pretende denunciar e difamar os outros, talvez até com razão, cuidado. Ao carregar nas tintas escuras, quem fica mais obscurecido é o seu autorretrato. Para ser honrado e merecer e gozar da estima dos demais, aprenda a enxergar seletivamente. Observe nos outros aquilo que é bom e louvável e honre-os por isto. Dê a cada homem a sua devida estima. Este é o único modo, segundo Ben-Zomá, de adquirir a sua própria. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!